Oi, pronto. Agora chegou o áudio aqui. Tava sem áudio, mas agora chegamos com o nosso áudio, tá certo? Chega a dar um gelo aqui no coração. Meu Deus, o que que aconteceu? Queridos, boa tarde. Estamos aqui novamente para o nosso estudo bíblico do sábado, com o mesmo tema, seguindo a mesma linha. Nosso tema geral tem sido Além da Cruz, reflexões sobre a vida cristã e a nossa caminhada até o céu. Nós temos procurado falar sobre isso, abordando temas que sejam de relevância para a nossa vida cristã. Nós falamos sobre a vida cristã em si, no nosso primeiro estudo. Nós falamos sobre a solidão no sábado passado, perdão. E hoje, então, o nosso tema é o esfriamento espiritual. Tá certo? No próximo sábado, o nosso tema será os falsos profetas. Nós vamos falar sobre falsos mestres e falsos profetas que atrapalham a nossa caminhada cristã. O engano, o erro doutrinário e como essas coisas, então, dificultam a nossa vida espiritual. Então, querido, o que eu pediria? Que você compartilhasse esse vídeo, essa transmissão com seus amigos, seus contatos. Nós vamos falar sobre um tema aí muito relevante, muito interessante para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada cristã. O nosso objetivo aqui tem sido falar sobre a nossa vida cristã, a nossa caminhada. Nós, então, conhecemos a Jesus, tivemos um encontro pessoal com Ele, fomos salvos, perdoados, reconciliados com Deus por intermédio de Jesus, e nós, então, iniciamos a nossa caminhada cristã. E como o Evangelho de Mateus nos ensina, final do Sermão do Monte, capítulo 7, a vida cristã é um caminho estreito, não é algo largo, não é algo repleto de flores, sem dificuldades. A caminhada cristã, como diz o próprio Evangelho de Lucas no capítulo 9, versículo 23, é tomar a cruz. É dia a dia tomar a cruz. Então, a caminhada cristã envolve uma série de dificuldades que muitos, infelizmente, até parte da liderança cristã, pastores e outros, tentam ocultar ou então facilitar essa entrada, essa porta e esse caminho. Uma porta que é estreita, um caminho que é estreito. Nós falamos sobre solidão, foi uma reflexão muito interessante, ela se encontra gravada aqui nas nossas redes sociais, então você pode buscar os vídeos anteriores e você então vai encontrar. E nós hoje queremos falar sobre esfriamento espiritual, certo? É um tema também igualmente importante, igualmente interessante. Eu quero convidar você a orar comigo para nós então falarmos sobre esse assunto que eu acredito que seja de interesse de todos os crentes, né? Saber um pouco mais sobre esfriamento espiritual. Vamos orar? Paizinho, eu quero te agradecer, louvar e bendizer o teu santo nome, por esse tempo que teremos aqui de estudo bíblico, de reflexão, de pensar sobre um tema tão importante, tão relevante, que com certeza muitas pessoas hoje, não só por causa de pandemia ou de isolamento social, pessoas estão esfriando na fé. É uma profecia, uma previsão, uma predição de que no futuro quase todos esfriariam na fé. Então, Deus, nós vivemos talvez não os últimos dias, mas estamos aí no limiar de encararmos a conclusão da história. E quanto mais esse tempo se aproxima, mais o esfriamento ele toma conta do coração, não apenas dos crentes, principalmente dos crentes, mas de uma sociedade muito grande, Pai, de uma sociedade que se afasta cada vez mais daqueles princípios tão ricos da Tua palavra. Então nos orienta nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu queria dar alguns avisos para vocês, lembrando
que a Igreja Batista do Natal ela está nas redes sociais, aí no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você pode se inscrever para receber a atualização dos nossos estudos, tá bom? E você com certeza vai encontrar material enriquecedor também lá para a sua vida espiritual. Nós temos também aí a conta da igreja, se você tiver o desejo de ofertar financeiramente com essa obra, com esse ministério, você pode fazer através dessa conta que está aparecendo para você aí na sua tela, tá bom? E lembrando que amanhã nós temos o nosso culto. E o tema que nós temos abordado é o tema Histórias e Lições, as Parábolas do Mestre. Então nós vamos continuar lidando com esse tema, falando sobre esse tema, e amanhã, não às 18, será às 16 horas, tá bom? Nós vamos falar sobre Histórias e Lições, as Parábolas do Mestre. Por quê? Por uma causa muito especial. Amanhã nós reiniciaremos os nossos cultos presenciais, tá certo? Nós vamos aqui dar início aos nossos cultos. Já estou aqui tentando alcançar um negócio. Já tomamos todos os cuidados necessários. Já tomamos todos os cuidados necessários, né? Já marcamos os bancos, já compramos álcool em gel, dispenser, e tudo para nós, então, no domingo agora, às 16 horas, reiniciarmos as nossas atividades presenciais. Exclua-se desses que poderão assistir presencialmente no nosso culto, aquelas pessoas acima de 60 anos, os que fazem parte de qualquer um dos grupos de risco do Covid, né? Crianças abaixo de 12 anos, crianças pequenas abaixo de 12 anos, tá certo? Ou então pessoas que no dia do culto estiverem com febre ou então se sentindo mal. E sempre, lembre-se, será obrigatório o uso de máscara, tá bom? Então, amanhã, às 16 horas, nós vamos então reiniciar as nossas atividades presenciais. Então, a gente até inclusive já comprou o termômetro, né? Era o que faltava, então já vi aqui, o pessoal comprou, já deixou aqui, tá bom? Para a gente fazer a medição da temperatura das pessoas que vão entrar no nosso espaço de culto aqui. Nós vamos tomar todos os cuidados para que a gente possa retomar aí da melhor forma possível. Então, lembrando, amanhã, às 16 horas, se você não quiser, não se sentir bem, não é bem fisicamente, mas emocionalmente, né? Não sinto assim em paz de estar lá presencialmente, porque eu tenho receio, não tem nenhum problema, você vai poder ficar na sua casa e nós vamos transmitir às 16 horas o nosso culto online, por meio das redes sociais que nós temos feito isso durante já algum tempo. Então não tem problema nenhum, você pode vir dentro desses critérios que foram estabelecidos, ou então você pode ficar na sua casa sem problema e nos acompanhar aí online, tá certo? Então, amanhã, às 16 horas, nós daremos início ao nosso culto presencial. A gente tem um número de 50 lugares disponíveis dentro do nosso tempo para então receber você. Tá bom, querido? Bom, tendo dado esses recados, nós queremos então iniciar o nosso estudo, que é sobre frieza espiritual, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Eu quero ler o capítulo 2. Eu sempre olho aqui de lado porque eu estou consultando meu computador onde está o estudo. Então, peço perdão por esse detalhezinho aí de não ficar sempre olhando para a câmera. Ainda estou me acostumando, na verdade, com tudo isso. Apocalipse capítulo 2 é um texto muito conhecido que fala justamente sobre esse esfriamento, que fala sobre a igreja em Éfeso, a partir do versículo 1, Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro.
Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa epístola a Éfeso, do livro de Apocalipse, é um texto muito conhecido. Éfeso é uma das igrejas a quem João é mandado escrever essas cartas, né? Outras igrejas que nós encontramos aí em Apocalipse, nós poderemos tratar também como igrejas frias espiritualmente. O que nos chama a atenção em Apocalipse capítulo 2, na igreja de Éfeso especificamente, eram todas as obras que são citadas pelo próprio texto, a partir do versículo 1, como era uma igreja operosa, com muitas obras, com determinados cuidados, com determinado zelo. Mas eles conseguiam fazer tudo isso sem, no entanto, ter amor. E a reclamação da parte do próprio Deus acerca daquela igreja era uma igreja que tinha suas obras, mas era uma igreja que tinha perdido, abandonado o seu amor. Então isso é uma marca de um dos maiores inimigos da vida cristã e das igrejas cristãs, que é justamente o esfriamento espiritual, né? O esfriamento espiritual, ele cerca a nossa vida, ele nos ameaça, e todos nós deveríamos, como crentes que somos, nos sentir ameaçados pela frieza espiritual. É algo que deveria ocupar mais o nosso pensamento e a nossa reflexão como cristão. Saber e nos autoavaliarmos e analisarmos se nós estamos ou não frios na fé. Então, a nossa reflexão em cima desse tema parte desse princípio, de que é importante que todos nós temos o cuidado de nos avaliar acerca da nossa própria espiritualidade. Porque, primeiro, pessoas podem ficar frias, indivíduos, crentes, indivíduos, né? Podem esfriar na fé, pode acontecer. Eu, como pessoa, como crente, eu esfriar na fé, perder aquele amor, perder aquela paixão, aquele desejo por Deus, aquele prazer da pessoa de Deus, eu posso perder isso. Mas igrejas também podem, porque Apocalipse capítulo 2, sobre a igreja de Éfeso, não foi escrito para uma pessoa, mas para uma igreja que tinha como característica a perda desse primeiro amor. Então, a frieza espiritual, ela acomete não apenas o indivíduo, mas ela pode acometer todo o corpo da igreja, todo o coletivo, toda a comunidade cristã. As pessoas vão se afastando sem sentir, elas mantêm determinadas atividades, elas mantêm determinadas programações, obras importantes, obras sociais importantes, atividades importantes, os cultos de oração, os cultos de domingo, com música, com tudo. Tem todas essas preocupações que sempre tem, mas elas podem simplesmente fazer isso sem amor. Então esse é um alerta muito importante, muito sério, porque às vezes não é tão simples você detectar e identificar quando uma pessoa ou uma igreja está esfriando na fé, né? Por quê? Porque é muito difícil você definir o que é frieza espiritual ou o que é o esfriamento espiritual. Você não consegue simplesmente, com um versículo, falar tudo o que é possível sobre frieza espiritual. Não está concentrado em um versículo apenas, quando nós podemos então chegar à conclusão que determinada pessoa está fria na fé ou determinada igreja está fria na fé, porque é algo, digamos assim, que se caracteriza por um espectro mais amplo, onde várias coisas devem ser então levadas em consideração, né? Pode ser
inclusive enganoso até mesmo, né, caracterizar determinada pessoa como fria na fé, sem, no entanto, essa pessoa estar fria na fé com base em determinadas características que nós, pela nossa religiosidade, então determinamos como o crente deve ser. Não, o crente, para ser crente, ele tem que falar em línguas, o crente, para ser crente, ele no culto tem que dar glória a Deus, ele no culto tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, tem que estar envolvido nisso, tem que fazer aquilo. Então nós determinamos, com base na nossa experiência da nossa comunidade local, da nossa igreja local, e com base nisso, então, identificamos pessoas que estão frias ou que não estão frias, que estão animadas na sua fé. Pode ser que isso seja real? Pode. Agora, necessariamente não quer dizer que as nossas avaliações, com base em determinados aspectos daquilo que se faz ou deixa de fazer, então digam que aquela pessoa está fria na fé. Tá bom? Então, nós temos aí um estereótipo, nós criamos um estereótipo do que seria uma pessoa animada na fé, uma pessoa bem na fé, um crente que esteja genuinamente desenvolvendo a sua espiritualidade, né? E nós normalmente fazemos isso com relação àquela pessoa que está feliz e produtiva na igreja, ou então aquela pessoa que está triste e improdutiva, né? Esse é o estereótipo do crente que está com a fé viva. É o crente que é feliz, aquele que está sempre rindo, aquele que está sempre bem, aquele que não tem do que reclamar, aquele que coaduna, que aceita, que concorda com o que o seu pastor fala, aquele que é a pessoa sempre prestativa, aquela pessoa que está sempre para cima, que está sempre empolgada. Então nós consideramos a pessoa que não está dentro desse critério, ou seja, a pessoa que é triste, a pessoa que não demonstra a felicidade que nós esperamos, não demonstra a empolgação com determinados aspectos da comunidade local, como uma pessoa, então a gente diz, a pessoa viva na fé, a pessoa que não está fria, é uma pessoa que se envolve em determinado departamento e tal, e ela, como não quer se comprometer, nós então julgamos imediatamente que aquela pessoa está fria na fé. Só que isso pode ser ilusório, né? A pessoa pode não querer participar de determinadas atividades por outras questões que não sejam simplesmente uma frieza. Pode ser que ela esteja fria? Pode. É possível? É possível que esteja. Mas nós não podemos julgar simplesmente esses afazeres dentro da igreja como aquilo que vai determinar se a pessoa está fria ou não. Se nós olharmos atentamente e formos extremamente criteriosos e rígidos, né, com relação aos padrões que nós encontramos nas Escrituras sobre o que é uma pessoa genuinamente cristã, se nós olharmos atentamente de modo rígido, nós vamos descobrir que a maioria dos crentes podem estar frios. Isso é uma realidade. Se nós compararmos, se nós formos olhar para a Escritura, para o que diz a Escritura sobre amar a Deus, para o que diz a Escritura sobre servir a Deus, sobre servir a igreja, sobre ser um cristão genuíno, sobre ser um homem santo, uma mulher santa, se nós formos olhar para esses critérios de maneira, digamos assim, um pouco fria, de maneira um pouco, como é que eu posso falar, sem muita empatia com as limitações dos outros, nós vamos chegar à conclusão que escapam muito poucos crentes de fato e genuinamente que estão animados na sua fé. Nós podemos chegar à conclusão de que qualquer pessoa da igreja, talvez até todas as pessoas da igreja, podem estar fazendo muitas coisas, mas estão, na verdade, frias, né? E essa reflexão tem como propósito exatamente abrir os nossos olhos e também nos dar alguns esperançosos caminhos de renovação espiritual, talvez alguma ajuda aí para você poder vencer esse tempo de frieza espiritual. Eu queria começar fazendo algumas observações. Primeiro, frieza piora com o tempo. Quanto mais tempo passa, mais frio você fica. Eu lembro muito daquele texto de Ezequiel, capítulo 33, o chamado Vale dos Ossos Secos, em que é relacionado a secura, brancura dos ossos, né? Com o tempo que havia sido passado da morte daqueles cadáveres. Então, o tempo, ele piora a frieza. Então, quanto mais tempo você está no estado de esfriamento espiritual e você não faz nada em relação a isso, o seu estado ele nunca permanece o mesmo, ele sempre vai piorando. Segundo, pode ser muito cômodo desenvolver uma vida de frieza espiritual, né? Você cria a sua frieza espiritual, ela lhe dá, digamos assim, uma determinada segurança de que você não vai se envolver
com algumas atividades, com algumas pessoas complicadas, com coisas difíceis, não vai ter que lidar com seus próprios problemas, com seus próprios pecados, não vai ter que ler a Bíblia e se autoconfrontar com ela. Então, quando você está frio espiritualmente, isso de alguma maneira lhe proporciona uma segurança que pode lhe trazer determinada comodidade. Então, você acaba se acomodando à frieza espiritual pela simples razão de que é cômodo, de que é bom ficar naquele estado, ninguém lhe cobra, ninguém manda, você manda na sua vida, você vai no culto se quiser também, se não vai, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém fica no seu pé, então você se protege, você cria uma cerca ao seu redor de frieza espiritual e você acaba se conformando e se acomodando a essa realidade. Então cuidado, porque pode ser alguma coisa cômoda para você. Outra coisa é que pode ser difícil identificar a frieza, né? Nem sempre nós temos todas as habilidades possíveis para determinar e chegar à conclusão se nós estamos ou não frios, né? Às vezes nem nós somos as melhores pessoas para identificar uma frieza espiritual. Nós precisamos do auxílio de outra pessoa que olhe nos nossos olhos, que possa nos analisar, conversar conosco e dizer: olha, você está frio na fé, você não ama mais a Deus como você amava, você não tem mais esperança em Deus como você tinha. Nem sempre nós vamos conseguir fazer essa autoanálise, né? Essa autoavaliação. Então, algumas vezes é preciso ter a intenção, a atuação de outra pessoa para então nos ajudar a identificar se estamos ou não frios na fé. É difícil identificar, porque o assunto em si é um assunto espinhoso, ninguém gosta de dizer: olha, eu estou sofrendo na fé, eu naufraguei na fé, eu estou frio, eu sou uma pedra de gelo. Ninguém gosta de se identificar assim. Tem que ser muito humilde para se identificar como uma pessoa fria na fé. E outra coisa, é difícil, primeiro, é difícil identificar, e segundo, é preciso ter humildade para isso, coisa que muitas vezes a gente não tem. Nem sempre, outro detalhe também que eu quero chamar a atenção, é que nem sempre a animação vem de uma fé viva. Não é pelo fato que a pessoa está animada que ela não esteja fria. A gente precisa diferenciar essas coisas, né? Nós podemos estar animados em determinados aspectos da nossa prática religiosa, animado porque o nosso grupo de louvor está bombando, o pessoal canta bem, toca bem, o culto é uma bênção, as pessoas levantam a mão, choram, se quebrantam. Então, pelo fato de estarmos fazendo alguma coisa que funciona e dá certo, necessariamente não quer dizer que a nossa situação espiritual seja boa. Então, ânimo, vontade de fazer determinadas coisas, de cumprir determinados aspectos religiosos da nossa fé, da nossa espiritualidade, né? A gente departamenta e escolhe aquilo que vamos ou não fazer, nem sempre isso é indicativo de uma fé viva. Então você pode estar num culto animado, né? As pessoas cantando copiosamente, chorando copiosamente, quebrantar aquele negócio, aquele mover, e de fato as pessoas estão frias, porque é mais um mover do sentimento e da disposição humana do que de fato o Espírito trabalhando. Então você perceba como o negócio é complicado e não é tão fácil de ter essas identificações, até porque a nossa consciência é enganosa. Podemos chegar na igreja carregando uma série de pecados e sequer sermos incomodados pela nossa consciência, porque a nossa consciência pode nos enganar. Nós podemos ter motivações egoístas para fazer determinadas coisas. Eu quero ser adorado, eu estou cantando, eu estou tocando para as pessoas me admirarem, né? Eu prego, eu estudo bem para as pessoas louvarem, como aquele pastor prega bem, é inteligente. Então, como eu falei, nem sempre aquilo que você está fazendo de fato, representa um ânimo espiritual. E você pode estar empolgado com alguma coisa errada. Acontece. O que você faz é errado e nem sempre lhe tira a empolgação. Por isso, queridos, que nem sempre a animação vem de uma fé viva. Podemos estar empolgados, animados em fazer algumas coisas e mesmo assim estarmos frios na fé. O esfriamento ele pode ter várias causas, pode ter vários sintomas, pode ter várias consequências, mas só tem um culpado: você. Por que, queridos, eu estou falando isso? Você pode, não, mas eu esfriei na fé
mas é porque a igreja que eu frequentava era uma igreja muito fria. Mas não é pelo fato da igreja ser fria que você é obrigado a ser frio. Então, por mais que nós possamos identificar causas, sintomas, falar de consequências, só existe uma pessoa nesse mundo culpada pela sua frieza espiritual. É você mesmo. Em Mateus, quando fala sobre oração, ele diz: entra sozinho no teu quarto e ora em secreto ao teu pai. E o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Então, você pode querer atribuir a sua frieza espiritual a coisas que aconteceram. Quando nós lemos aqui o texto de Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso, eu acho interessante a expressão que Éfeso usa para falar sobre o primeiro amor. Ele vai dizer o seguinte: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. É uma ação deliberada de você deixar de lado, de você abrir mão, né? No grego significa quase literalmente deixar partir. Você não fez questão de manter o amor. Você não fez questão de guardar o amor. Você não fez questão de cultivar o amor. Então o que você fez? Você simplesmente abandonou, né? Abandonou o primeiro amor. Então é uma atitude que compete à pessoa tomar. Eu não posso impedir que as pessoas me tratem mal, eu não posso impedir que os maus pastores façam coisas ruins. Agora, o que eu posso impedir é que o meu coração não esfrie diante de tais circunstâncias. Então, só existe uma pessoa culpada pelo esfriamento espiritual: você. Mas se eu não posso culpar um crente chinês que está encarcerado por sua fé lá na China, e mesmo assim é uma pessoa que dentro da cadeia, fazendo trabalhos forçados, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que busca a Deus, mesmo sem a palavra, sem estar manuseando a escritura, ele ama a Deus. Se eu não posso, aquele homem não é capaz de perder a fé, você também não é. Então você não tem desculpa. O que nós fazemos é como Eva fez, como Adão fez quando pecaram. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. A gente faz isso, mas por mais que várias situações elas possam colaborar com a nossa frieza, digamos assim, com o nosso desânimo, ainda assim é uma decisão pessoal ou uma falta de investimento pessoal a frieza da nossa fé. A culpa é tua, a culpa é minha. Então que fique bem claro isso, né? Na frieza espiritual não vá culpar, não, porque meu marido não ora comigo, porque meu filho não sei o quê, porque meu pai não sei da onde, porque o pastor da igreja fez isso, porque não sei o que fez isso. Não culpe ninguém, é só você, tá certo? Então não queira dizer a frieza espiritual, a espiritualidade, a fé é algo subjetivo na essência, porque diz respeito àquilo que sentimos ou não. Então você pode ser perseguido, a Bíblia fala que as perseguições, elas vêm para provar a nossa fé. Elas não vêm para derrubar a nossa fé. Elas vêm para provar e aprimorar a nossa fé. Agora, o efeito da provação sobre a tua vida, quem vai dizer não é o pastor, quem vai dizer é você. Então, só existe um culpado para a frieza espiritual. É você que deixou de orar, você que deixou de ler a Bíblia, você que não quis ir mais para a igreja, você que começou a se envolver com coisas pecaminosas, isso acabou minando a tua fé. Você que se permitiu desanimar por conta das tribulações. Então, por mais que a gente possa apontar várias causas e tudo mais, ainda assim o culpado é você, sou eu. Eu sou culpado pelo meu esfriamento espiritual, você é culpado pelo seu esfriamento espiritual, certo? Vamos falar o que não é frieza espiritual. Depois a gente vai falar o que é frieza espiritual. Então vamos lá, o que não é frieza espiritual? Primeiro, frieza espiritual não é tristeza. Não é. Você viu aquele irmãozinho ainda tão triste, tão abatido. Oh meu Deus, eu tenho uma pena, uma dor no coração. Frieza espiritual não necessariamente diz respeito à tristeza, tá certo? A tristeza, inclusive, ela pode fazer parte da vida cristã. Bem-aventurados os que choram. Então, nós não podemos falar que a pessoa, quando está triste, ela está fria espiritualmente, porque
a tristeza, o desalento, o choro pode durar uma noite. Quer dizer, o choro ele faz parte da nossa caminhada. Jesus chorou e você acha que Jesus era frio na fé? Então, necessariamente, tristeza não é sinal de uma vida cristã fria. Nem toda pessoa que está triste está fria espiritualmente. Não é pela pessoa estar triste que ela está fria espiritualmente. E nem toda pessoa que está feliz está bem espiritualmente. Nós temos que ter ambos os cuidados. A pessoa pode estar triste, mas pode estar bem na fé. A pessoa está alegre, efusivamente feliz e ainda assim fria. Porque as razões da nossa tristeza são várias, assim como muitas também são as razões da nossa alegria. E muitas dessas razões da nossa alegria são razões pecaminosas. E você compactuar, fechar, se render ao pecado é sim um sinal de frieza espiritual. Então, você diz, pessoa fria é a pessoa triste. Não necessariamente. Segundo, não frequentar a igreja. Pessoa não frequenta a igreja, então está fria na fé. Veja só, a pessoa que não quer ter comunhão com a igreja está fria. Se a pessoa simplesmente abandonou a igreja, não quer ter comunhão com a igreja, saiu da igreja batista do Natal e não quer ir mais para a igreja nenhuma, está fria na fé. Eu não acredito nesse negócio da pessoa que é crente em casa, né? Crente delivery, é tudo em casa. Eu não acredito, né? Não acredito. Então, para mim, o cristão genuíno, ele deve sim frequentar a igreja, desde que não haja para ele algum impedimento verdadeiro, real. Mas a pessoa que não quer ter comunhão com a igreja está fria sim. Tá bom? Não, porque eu sou um desigrejado. Não, você é um frio na fé. É isso que você é. Você é uma pessoa que abandonou a fé genuína. Você é uma pessoa que não quer ter compromisso com o corpo de Cristo, que não quer fazer parte de um movimento para abençoar outras vidas. Você tem esse direito, mas isso é sinal de frieza na fé. Mas veja só, eu não posso considerar como não frequentar a igreja como sinal de frieza na fé, porque nem todo mundo que está frio deixa de frequentar a igreja. Você pode estar frio e a coisa que você faz mais na vida é frequentar a igreja. Então perceba, a gente pode ter gente sentada no banco da igreja todo domingo e completamente frio na fé. A pessoa canta do seu lado, ela ora, a gente pede para ela orar por missões, ela pode fazer parte de algum departamento ou ministério da igreja, ela pode ser uma pessoa relativamente bem envolvida, mas o coração dela é como o coração de Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Não ama. Então, não frequentar a igreja também não é um símbolo, não é uma indicação segura de que a pessoa simplesmente está fria na fé, porque tem gente que frequenta a igreja e está fria. Talvez seja o seu caso. Você frequenta. Aí você diz, pastor, então eu vou deixar de frequentar a igreja, né? Como pular da frigideira para cair no fogo. Não. Continue na igreja. Se você está frio, continue frequentando a igreja. Venha para a igreja, se exponha à palavra, tenha comunhão. Porque há esperança mais para aquele que frequenta a igreja estando frio do que aquele que abandonou a igreja e simplesmente não frequenta igreja nenhuma. Terceiro, racionalismo, né? Podemos entender que a pessoa que é fria é aquela pessoa que pensa muito, que reflete, aquela pessoa que gosta de número, que gosta de planejar, né? Porque na nossa concepção do preconceito, né, da nossa mente, a pessoa que tem a fé genuína é aquela pessoa que faz as coisas sem planejar e sem pensar. Então, se a partir do momento aquela pessoa começa a enfatizar a questão da leitura e do estudo da Bíblia, que fala sobre a palavra de Deus, ir para o seminário, né? Pessoa que gosta de raciocinar, a gente fala logo que aquela pessoa é muito racional, é fria na fé. Não necessariamente. Em hipótese alguma, toda pessoa que é racional, que gosta de usar a razão para tomar decisões ou para fazer determinadas coisas, seja uma pessoa que esteja fria na fé. O próprio Senhor Jesus dizendo
se vocês vão começar a construir alguma coisa, você tem que primeiro pensar se você vai conseguir concluir. Se você vai começar uma guerra com o reino, você tem que pensar se você dá conta de vencer aquela batalha, senão você tem que, né, enviar emissários de paz. Então, olha só, a razão ela tem um espaço dentro da nossa espiritualidade, é o culto racional. Então, nós não podemos simplesmente dizer que aquela pessoa que gosta de pensar, que gosta de refletir, que é ponderada, né? Aquela pessoa que não vê milagre, anjo, que não vê vulto preto, que não vê isso, que não vê aquilo, que não vê, não ouve, não vê vulto, não ouve vozes. Ah, essa pessoa é fria na fé. Não, necessariamente, tá bom? Então, isso não representa a frieza na fé. Mas o que é, então, a frieza espiritual? Quando nós falamos de frieza espiritual, a primeira coisa que nós devemos falar, que é o fundamento e a base, é que frieza espiritual é o distanciamento do crente e Cristo. É quando você vai se afastando de Deus. É quando você vai abandonando esse contato próximo, aproximado, esse relacionamento amoroso e prazeroso com o Senhor. Isso se caracteriza de várias maneiras. Primeiro, é o abandono do primeiro amor, como nós lemos aqui falando sobre a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, principalmente versículo 4. Né? Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, primeira coisa é a perda do amor. Você deixa de amar a Deus, você ama menos, você começa a priorizar outros amores na sua vida. Então, quando Jesus deixa de ser o centro do seu amor, amor aqui entenda como afeição, como carinho, como objeto de afeto, de fato Jesus Cristo, então você está esfriando na fé. Quando ele deixa de ser o centro, quando ele deixa de ser aquela pessoa que vai ocupar a maior parte dos seus pensamentos, da sua vida, dos seus dias, do seu prazer, da sua satisfação, quando ele não é mais isso, você então está esfriando na fé. Então, abandono do amor. Outra coisa também é a falta de fé. Quando você não consegue mais exercer a sua fé em Cristo. Quando você se torna uma pessoa que não confia mais em Deus. Quando você não consegue mais confiar nele, aí você também acaba esfriando na fé. Quando você se torna aquela pessoa tipo Tomé, eu só acredito vendo. Eu acredito muito aqui na minha capacidade. Quando você chega a essa conclusão de que você não precisa mais depender de Jesus, ou que você faz as coisas sem depender dele, você esfriou na fé. Terceiro, é insensibilidade à voz de Cristo que nós encontramos na palavra. Quando a palavra ela é exposta para você, seja nos seus devocionais em casa, seja num vídeo, claro, de um pastor bom na internet, ou seja no culto de domingo, quando o seu pastor abre a palavra para você, e você não recebe essa palavra como palavra de Deus, diz, Deus ele falou comigo. Se isso não acontece com você, você esfriou na fé. Se a palavra de Deus, se a Escritura deixa de ter relevância para você, como palavra de Deus, como orientação do Espírito para a tua vida, isso é frieza espiritual. Né? Você se torna insensível. Deus ele fala, a palavra se manifesta a você, você ouve, mas aquilo não provoca absolutamente nenhuma reação no seu coração, na sua vida, nenhuma ponderação, nenhuma percepção, nenhuma elucubração. Se isso não mexe com você, você está frio na fé. Então, insensibilidade à voz de Cristo. Outro, falta de oração. Né? Com certeza, um dos grandes aspectos da frieza espiritual é a nossa falta de oração. Isso é relativo, eu acho interessante, porque nós podemos, em determinado sentido, pensar numa espécie de frieza espiritual coletiva. Porque não é só orar. É orar bem, orar com paixão, orar com amor e orar com fé. Então não é só o fato de você pronunciar palavras dirigidas a Deus, como fazia aquele fariseu, mas que aquelas palavras tenham um sentido pessoal, né? Que seja o seu coração por intermédio daquelas palavras. Então não é só o fato de você
aprender a orar e fazer determinadas repetições, mas é o fato de que você coloca a sua vida naquelas palavras, né? Então, a falta de oração, você quer ver como a gente pode lidar e falar que a maioria das pessoas em igrejas evangélicas são frias na fé? Só você perguntar o seguinte: você ora? Oro. Aí você vai perguntar assim: mas você ora quantas vezes durante a semana? Aí você tem que se questionar o seguinte: quantas orações na semana são suficientes para alguém dizer que aquela pessoa não é fria na fé? Aí você diz: olha, eu oro 7 vezes na semana. Aí você pergunta: mas é uma vez por dia? É. Aí você pergunta: e quanto tempo é essa oração? O que é uma pessoa fria na fé? É uma pessoa que ora 5 minutos por dia, todos os dias da semana? Ou é uma pessoa que ora 4 horas por dia? Então vamos colocar aquele pedido de Jesus no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, quando ele vai orar e ele diz: não pudeste vigiar comigo 1 hora. Aqueles discípulos estavam cansados, estavam, digamos assim, frios, porque não puderam vigiar, orar com Jesus 1 hora. Então, digamos, se você não orar 1 hora por dia, no mínimo, você pode ser considerado uma pessoa fria na fé. Então, nós vamos chegar à conclusão que as nossas igrejas, elas são, em sua maioria, formadas por pessoas que são frias. Se não é uma igreja que tem paixão na oração, se não são pessoas que amam a oração, que gastam tempo com oração, aí nós vamos então chegar à conclusão que muitas coisas não acontecem na nossa vida e na vida das pessoas da nossa igreja, por causa da frieza da nossa oração. Aí você recebe essa palavra como Deus lhe orienta a receber. Então, falta de oração. Uma outra indicativa também de frieza espiritual é a indiferença às coisas de Deus. A gente valoriza muito os nossos planos, os nossos projetos, os nossos interesses, mas valorizando pouco as coisas de Deus. Nós valorizamos pouco a santidade, nós valorizamos pouco o estudo da palavra de Deus, nós valorizamos pouco oração, nós valorizamos pouco missões, nós valorizamos pouco evangelismo. Então, o pouco valor que nós demos, e entenda valor, né? Porque quando você fala de valor, você está falando de algo subjetivo, né? Eu pergunto: você valoriza missões? Valorizo. Aí você pergunta: mas quanto tempo que você gasta em oração por missões? Aí a pessoa vai pensar. Então, quando a gente fala sobre valorizar alguma coisa, sobre ser indiferente a determinadas coisas, nós falamos não apenas sobre sentimentos, percepções, mas falamos do agir, do nosso envolvimento pessoal naquilo. Se nós valorizássemos mais santidade, nós procuraríamos ter uma vida mais santa. Se nós valorizássemos a promessa da eternidade, nós pensaríamos mais no céu e nos preocuparíamos mais com a nossa vida terrena, que é um ensaio para a nossa vida no céu. Então, o pouco valor que nós damos às coisas espirituais, às coisas de Deus, podem sim indicar uma frieza espiritual. Porque nós não nos envolvemos na obra de Deus. A maior parte das respostas é: eu não me envolvo porque eu me sinto cansado. Mas, na verdade, as pessoas muitas vezes não se envolvem, não é porque estão cansadas ou porque não têm tempo, é porque estão frias. A verdade é essa. Certo? Sexto, falta de esperança na eternidade. Nosso coração não está na promessa da vida eterna. A verdade é essa. Isso é frieza espiritual. Porque o nosso coração está no secularismo, naquelas coisas desse mundo, em conseguir dinheiro, em conseguir bens materiais, em conseguir reconhecimento dos homens. Os nossos investimentos não são eternos, né? A gente não se preocupa em evangelizar todo mundo e falar de Jesus para todo mundo, e investir financeiramente em missões, porque a nossa preocupação está com hoje, com aqui e agora. Então, a falta de esperança na eternidade, o que a gente chama de secularismo, porque a vida então se torna
centralizada nessa era, nesse mundo. Então, essa maneira de viver é sim uma maneira de viver estando frio na fé. Quando foi a última vez que você pensou no céu? Na eternidade. E na sua vida perante a possibilidade de ir para a eternidade. E também uma outra característica, uma outra marca do que é frieza espiritual, é o que a gente encontra em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, é a sobrecarga de pecado. Quando você vai esfriando na fé, você vai virando uma pedra de gelo, um iceberg espiritual, a sua vida começa a se acumular com pecado. Então, quanto mais pecado não confesso, quanto mais iniquidade, mais frio é o seu coração. Porque o crente ele luta contra o pecado, ele degladia, ele briga contra o pecado. Aquele que se vendeu ao pecado é porque já abandonou a fé há algum tempo. Então, uma marca de frieza espiritual é aquela pessoa que consegue lidar muito bem com o pecado, vai bem, obrigado. Então, ela não tem pudores ao pecar, ela não se sente constrangida, ela não se sente na obrigação de abandonar, de confessar, é só mais um pecado. Depois Deus perdoa. Então, esse tipo de atitude é uma atitude de alguém que é fria espiritualmente, né? A frieza espiritual, ela produz algumas consequências também. Nós falamos das características, vamos falar então das consequências. Primeiro, característica da frieza espiritual, ela tanto leva a frieza, quanto também caracteriza a frieza espiritual, né? Vamos aqui falar desse assunto, é o pecado. Quando você esfria espiritualmente, quando Deus deixa de ser o centro da sua vida, quando você deixa de se ocupar com as coisas eternas, quando o seu coração não está mais apaixonado pela obra de Deus, não ama mais a Deus, a sua vida começa a se envolver em pecado. Gálatas fala sobre a produção das obras da carne e dos frutos do Espírito. Ou é uma coisa ou outra. Quando você deixa de produzir os frutos do Espírito, a sua carne ela começa a produzir as obras da carne. Então, qual é a consequência de uma pessoa fria na fé? É pecado. É a pessoa estar cada vez mais envolvida em todo tipo de pecado, porque os freios espirituais que essa pessoa tinha a seu dispor para evitar o pecado, começa a se tornar insensíveis para ela. A consciência, o espírito, não apagueis o espírito, não extingueis o espírito, não entristeçais o espírito. Então, quando a gente vai esfriando na fé, os freios que Deus usa para nos impedir de pecar, eles começam a ficar menos ativos. E nós, então, acabamos nos envolvendo em cada vez mais pecados. Segundo, improdutividade. Eu vou aqui ligar o ar porque esquentou agora. Improdutividade. A pessoa se recusa a participar de qualquer obra. Ela não quer se envolver. Porque isso é frieza. Claro que a pessoa não vai dar desculpa, né? Eu nunca encontrei, não que eu lembre, né? Uma pessoa que a gente chamou para servir em alguma atividade, algum programa, algum ministério, departamento da igreja, e a pessoa disse, não, pastor, não quero servir porque eu estou muito frio. Né? Ninguém vai dizer, eu estou frio na fé. Porque quando eu digo frio na fé, eu não estou só reconhecendo um pecado, mas eu estou abrindo a porta para que eu seja tratado e confrontado com a minha própria frieza. O que eu vou dizer? Não, pastor, eu estou muito ocupado, eu estou muito cansado, mas nunca frio na fé. Mas a improdutividade, a falta de produção de frutos na obra de Deus, é sim uma consequência do esfriamento espiritual. Quando você vai ficando frio, você começa a deixar de produzir, você não evangeliza mais, você não fala mais de Jesus, você não quer mais participar de departamento nenhum, você não quer mais se envolver em obra missionária, acabou, você não quer mais ir para pequeno grupo, você não quer mais nada, você só quer ficar em casa, curtindo a sua própria frieza espiritual, assistindo Netflix ou então alguma coisa no seu celular. É frieza espiritual, né? Improdutividade. Então nós conhecemos pessoas aí que nas redes sociais são experts.
São conhecidos, muitos seguidores, mas se tratando de produtividade, para o reino é completamente zero. O que é isso? É frio espiritualmente. Deixou a vida se esfriar, a vida espiritual esfriar, e acabou então se tornando improdutivo. Terceiro, uma outra consequência do esfriamento espiritual é religiosidade. Porque se na improdutividade as pessoas se recusam a servir, na religiosidade elas se recusam a deixar o serviço. Né? Elas não recusam o serviço. Isaías capítulo 29, versículo 13 fala sobre isso. Quer dizer, a pessoa quando está fria na fé, ela pode até continuar fazendo o que estava fazendo, de maneira religiosa, que era exatamente a situação da igreja em Éfeso, a igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2. Eles continuaram a realizar as obras que necessariamente não dependiam de vitalidade espiritual. Se tornaram pessoas religiosas. Talvez nas nossas igrejas existam mais religiosos do que improdutivos. O que é triste saber é que em igrejas existem muitos improdutivos e muitos religiosos. Pessoas que não produzem absolutamente nada, porque estão frias, e pessoas que estão religiosas. Não oram, não leiam a Bíblia, não leem a Bíblia com intensidade, não amam a Deus, mas não largam o osso da obra, seja ela qual for. Porque isso dá um certo status para a igreja, até porque quando você diz, não, pastor, eu não quero porque eu estou frio na fé, isso para nossa imagem perante os outros não é algo legal. A gente não encara muito bem uma pessoa tão sincera. Deveríamos, mas necessariamente não. Então, pecado primeiro, segundo, improdutividade, terceiro, religiosidade, quarto, distanciamento da igreja. 1 João capítulo 1, versículo 7 fala isso. Né? Quando a gente esfria, a gente evita a comunhão. Quando a gente esfria, a gente evita o contato, especialmente o contato com aquelas pessoas que estão com a fé aquecida, para evitar esse confronto ou evitar sermos apercebidos na nossa própria frieza, ou sermos então incomodados na segurança da nossa frieza espiritual. Então nós fazemos assim, nós mantemos um certo distanciamento. Vimos para a igreja? Não. Grupo pequeno? Não. Vimos para a escola dominical, aí alguém, você poderia dar uma aula, tal? Você é uma pessoa que conhece a Escritura? Então, não posso, eu estou muito cansado, muitos afazeres. Isso é o quê? A gente busca esse distanciamento para evitar esse incômodo, que é então nós olharmos a vitória dos outros e compararmos com o nosso próprio fracasso espiritual. Nos incomoda o sucesso dos outros. Nos incomoda ver que os outros estão bem e eu não estou. Que eles são produtivos e eu sou improdutivo. Como se nós nunca pudéssemos voltar a sê-lo, né? Então eu digo assim, olha, eu não sou e não quero nunca mais ser. Gente, é uma situação muito triste. É uma situação muito difícil. Então, distanciamento. Então, pecado, improdutividade, religiosidade, distanciamento. 5. Quinta consequência é a falta da devoção. O que é devoção? Devoção, ela se expressa em 3 circunstâncias distintas. Primeiro, oração. Isso é, devoção envolve a prática da vida da oração diária. Então, quando a pessoa está fria, a consequência é que ela deixa de orar. Vai orar para quê? Ou então é aquela reza, né? Aquela desencargo de consciência, de não ser pego numa situação difícil sem ter orado de manhã. Então, a falta de oração é uma consequência. Claro, a falta de oração leva à frieza espiritual, mas também ela pode ser vista como uma consequência. Outro, então, a devoção envolve oração. Segundo, a leitura da Bíblia, aquela leitura que a gente chama de leitura devocional, né? Não é a leitura que a gente faz para pregar ou para dar o estudo no pequeno grupo. É a nossa leitura pessoal, aquela que você faz para o próprio alimento espiritual diário. Então, quando você está frio, você também
abandona essa leitura. E terceiro, adoração pessoal. A gente não consegue mais ter uma vida de adoração a Deus, né? Não consegue mais agradecer, bendizer o nome do Senhor. O culto para a gente se torna um peso. Aquelas músicas, ai meu Deus, de novo essa música, esse grupo só canta essa música, a gente fica num abuso espiritual que não consegue mais tolerar determinadas coisas, né? Então, a falta de adoração, não é só a adoração do cantar, mas do agradecer, quando você passa por uma situação difícil e você diz, Deus, eu te agradeço, obrigado, porque eu sei que o Senhor está no controle, mesmo eu passando por essa situação difícil. Então, quando a adoração sai do nosso coração, é porque a frieza espiritual está ali. E sexto e último, fraqueza no testemunho. Nós, então, deixamos de testemunhar. O cristão, ele está nesse mundo com um propósito muito simples, proclamar o Evangelho. E quando eu estou frio na fé, eu quero tudo, menos falar de Jesus para as pessoas, né? Não fazê-lo é frieza na fé. Se nós estivéssemos bem na fé, nós não teríamos dificuldades em compartilhar do nosso testemunho. E aí, o que você está achando dessa nossa reflexão até aqui? Coisa séria, coisa complicada que nós estamos falando, são coisas desconfortáveis. Falar sobre frieza da fé é falar alguma coisa extremamente desconfortável, não é bom. Eu mesmo me confronto com determinados aspectos que eu fico pensando, meu Deus, eu poderia fazer isso muito melhor do que eu estou fazendo. Poderia. Não faço por quê? Então, queridos, é algo muito confrontador. Agora perceba que é algo muito comum dentro da nossa realidade, nós nos depararmos com situações e circunstâncias que quase nos forçam a esfriar na fé. Pastores ruins, pastores egoístas, crentes maledicentes, pessoas que não são dignas de confiança, pessoas crentes que não têm absolutamente nenhum comportamento cristão. Então, são várias circunstâncias que poderiam nos empurrar para a frieza na fé. Poderiam, mas lembra que eu falei, só existe um culpado na frieza, você. Nós precisamos lutar contra essas coisas. Para a gente encerrar, como lutar contra a frieza espiritual? Eu digo aqui 5 coisas para você, 5 caminhos que 5 conselhos que possam lhe ajudar. Tem muitos outros, mas nesse estudo, eu decidi falar sobre 5 pontos. Primeiro, aproxime-se da glória. A Bíblia fala, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vocês. Então, procure a Deus, busque, clame a Ele. Se a sua situação hoje é de frieza ou se você está caminhando para a frieza espiritual, a nossa tendência é manter um determinado afastamento. Como fez Adão, ele se escondeu. Ao invés dele correr para Deus pedindo perdão pelo que ele tinha feito, dizer, Pai, me perdoa porque eu desobedeci, em nenhum momento na fala de Adão nós percebemos qualquer pedido de perdão por aquilo que ele fez, nem Eva. Então se aproxime de Deus, separe tempo para estar a sós com Deus, valorize seu tempo de oração, por menor que pela carga do seu dia possa ser, mas valorize o seu tempo de oração. Então, primeiro, se aproxime do calor da glória. Lembra quando Moisés subiu um monte para receber as tábuas da lei? Diz que quando ele descia, o rosto dele reluzia, brilhava. Assim acontecia também quando Deus ele se apresentava para conversar com Moisés, o rosto dele ficava brilhante. Então se aproxima da glória de Deus. Não é daquela, oh, aleluia, glória, eita, naias. Não é dessa glória fugaz, passageira e muitas vezes ilusória do pentecostalismo. Não estou falando dessa glória. Eu estou falando do Deus da glória. A glória de Deus aquece, santifica a gente. Quando nós nos aproximamos de Deus, a luz de Deus mostra quem nós somos. Então façamos isso. Primeira coisa, se aproxime. Não aumente a distância, diminua a distância, se aproxime dele, ele se aproximará de você. Primeira coisa.
aproxime-se do calor da glória. Se está frio, se aqueça com a glória de Deus. Segundo, lute pela sua vida espiritual com as armas espirituais. Nós conhecemos as armas espirituais: capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Quer dizer, nós conhecemos essas armas. Então, se você sente que a sua vida ela está fria, ou então caminha para o esfriamento, o que você vai fazer? Você vai lutar. Não se entregue, não se permita dominar, não se permita escravizar pelo pecado, mas lute bravamente pela sua vida espiritual. O que acontece é que quando nós começamos a esfriar, parece que nós então deixamos que o mundo nos leve, nos carregue, nos congele. Lute contra isso. Lute contra tudo isso. Desenvolva estratégias, habilidades, capacidades para lidar com determinadas situações, sempre fundamentados na Escritura e na Palavra, e lute pela sua vida espiritual. Ore. Busca ler a Escritura. Tenha o seu momento de oração com Deus. Então lute, não se entregue. Como eu falei, só tem um culpado e esse culpado é você. Não adianta culpar o pastor da igreja, não adianta culpar o pastor de 30 anos atrás, a culpa é sua, porque existiam várias coisas que você poderia fazer e não fez. Então lute pela sua vida espiritual com as armas espirituais que nós conhecemos, especialmente a palavra de Deus e a oração. Lute pela sua vida espiritual, por mais que as pessoas orem por você, por mais que o seu marido, que seus filhos, sua esposa, seus pais, a sua igreja orem por você, mas você precisa também lutar por ela. Não se entregue. O diabo está do seu lado, esperando o momento oportuno para lhe devorar, destruir a sua vida, e você simplesmente está fazendo o quê? Permitindo que no momento certo ele faça isso. Então lute. Lute. Se alguém fosse entrar na sua casa para tirar a vida dos seus filhos, por mais que lhe custasse a vida, eu duvido o pai e a mãe que não lutaria contra quem quer que fosse. Mas lute como sua vida dependesse disso, porque de fato depende. Então deixa de fazer determinados conchavos com pecado, ficar dando desculpa. Assuma hoje a batalha que você trava, assuma a sua luta pessoal, assuma as suas dificuldades, as suas limitações, a sua frieza e diga: eu não quero ser assim, eu cansei. Eu não quero esse tipo de vida para mim. O Pai, Ele me prometeu em Cristo uma vida abundante e eu levo essa vida espiritual miserável. Eu li sobre determinado pastor que disse uma coisa interessante. Se isso é ter o Espírito, ele falava sobre frieza espiritual. Se isso é ter o Espírito, eu não quero. Ele promete muito mais: rios de água viva, uma vida poderosa, uma vida de muitos frutos e frutos que vão permanecer, uma vida de testemunho. E a gente então se relega a uma vida medíocre e miserável, porque a gente simplesmente decidiu não lutar. Lembra, quanto mais o tempo passa, maior é a sequidão, maior os ossos se tornam brancos. Então, segundo conselho, lute pela sua vida espiritual. Peça ajuda então. Irmão, ora aqui comigo. Oreis para que não caiamos em tentação. Ora aqui. Estou precisando. Toma uma atitude e começa a lutar pela sua vida. Terceiro, conserte o que está quebrado. A gente chega em determinados momentos da nossa vida espiritual com um bocado de coisa para resolver, um bocado de dificuldade, um bocado de problema, um bocado de pecado, um bocado de tristeza, um bocado de coisa guardada no coração, é de mágoa, é de insatisfação, é de ira, tudo isso. Então comece a consertar o que se quebrou.
Você começa a lutar e começa a perceber, Deus, me ajuda, porque eu preciso consertar as coisas quebradas, eu preciso fechar as brechas, preciso tapar os buracos. Então, conserte o que está quebrado, se arrependa dos seus pecados, peça perdão, perdoe, devolva o que você tomou, faça alguma coisa, conserte aquilo que está quebrado em você. E a vida, quando a gente não faz isso, vai se tornando improdutiva, triste, né? Por mais que a gente chegue no culto, naquele sorrisinho, tudo bom, pastor, tá tudo bem comigo. Mas lá por dentro o coração tomado de pecado, e a gente nunca é o que a gente poderia ser nas mãos de Deus. Então, conserte o que está quebrado. Quarto, né, o quarto conselho que eu dou, é o conselho que o próprio Senhor dá em Apocalipse capítulo 2, à igreja de Éfeso. Volta à prática das primeiras obras. O que você deixou para trás? Amor não se perde. Apocalipse capítulo 2. Amor não se perde, amor se abandona. A gente decidiu deixar para trás, a gente decidiu passar, a gente decidiu fazer, a gente decidiu não fazer. Nós precisamos retornar à prática das primeiras obras, das obras da fé, do amor a Deus, da paixão pelo Senhor. Volte à prática das primeiras obras. Eu tenho uma experiência na minha vida com uma pessoa, não vou citar o nome por questões éticas, claro, mas era uma pessoa tão produtiva no reino, uma pessoa tão preciosa, um crente tão abundante. Pessoa assim que você via, meu Deus, é uma pessoa para viver em missões, para viver proclamando o Evangelho, amava abençoar a vida dos outros. De uma hora para outra, por uma razão aqui que não me convém falar, como eu falei, o culpado é sempre você. Foi tudo embora, acabou. E quando você olha para essa pessoa, não há nada nela que lembre aquilo que ela foi. Isso é muito triste. É muito lamentável perceber que, né, é interessante porque o diamante ele é feito do mesmo material que o carvão, carbono. A única diferença entre um diamante e uma pedra de carvão é tempo, calor e pressão. Você pega um pedaço de carvão, aplica tempo, calor e pressão, da maneira correta, vira um diamante. E é triste ver que tem pedras de carvão que poderiam ser diamantes e não são. Porque decidiram viver como pedra de carvão. E tem gente que foi diamante e decidiu se tornar pedra de carvão. Isso é tão triste, querido. Porque a obra do Espírito em nós é tão abundante, tão rica, e Ele pode fazer coisas tão incríveis conosco. Está entendendo? Então volte às primeiras obras. E por fim, quinto e último, aqueça-se junto ao fogo da comunhão. Afastar-se da comunhão, abandonar a comunhão, é um dos caminhos mais rápidos para o esfriamento espiritual. Volta para a comunhão. Esteja perto das pessoas. Essa semana eu tive uma experiência, foi quinta-feira, a gente está fazendo algumas limpezas lá na casa pastoral e eu participei, fomos eu, irmão Galote, irmão Thales, irmão Roberto e irmão Manuel. Fomos lá. Gente, que serviço pesado. Não vou dizer para você que foi muito pesado. Mas estar naquele momento de comunhão, servindo a Deus e a igreja, é tão bom, divertido, gostoso, prazeroso. A gente conversa, a gente serve a Deus, a gente conta história, a gente tem um momento de comunhão servindo a Deus. Então, chegue, junte-se junto da fogueira da comunhão e se aqueça conosco. É tão importante para a pessoa
que está fria, investir ainda mais no seu tempo de comunhão com as pessoas. Então, primeiro, aproxime-se do calor da glória. Segundo, lute pela sua vida espiritual com as armas espirituais. Terceiro, conserte na sua vida aquilo que está quebrado. Quarto, volte à prática das primeiras obras. E quinto, aqueça-se junto ao fogo da comunhão. Isso, com certeza, querido, vai lhe ajudar a sair de uma situação de esfriamento espiritual. Tá certo? Na nossa próxima semana, próximo sábado, nós vamos falar sobre falsos mestres na caminhada cristã. Nós hoje vivemos num mundo repleto de falsos pregadores, de heresias, e nós vamos falar então o que a Bíblia nos alerta durante a nossa caminhada sobre os falsos mestres. Queridos, só para a gente encerrar, vou dar aqueles avisos básicos, tá bom para você? Presta atenção nesses avisos. Vamos lá. Primeiro aviso que eu quero dar para você é a Igreja Batista do Natal nas redes sociais. Nós estamos aí no Facebook, no YouTube e Instagram. Você pode se inscrever. E as outras mensagens e reflexões que nós temos feito estão aí gravadas nessas redes sociais, tá bom? Então você pode consultar. Se você quiser ofertar, contribuir financeiramente, aparece aí na sua tela também os dados bancários da igreja, a Igreja Batista do Natal. Tá aí, se você sentiu o desejo de ofertar, contribuir financeiramente, você pode fazer então depositando nessa conta que aparece para você. Outro aviso também é que amanhã nós vamos continuar estudando o nosso tema Histórias e Lições, as parábolas do Mestre. Nós temos estudado aos domingos as parábolas do Mestre e não será diferente amanhã, que vai ser um dia muito precioso porque o nosso culto não vai começar às 18, está até dizendo aí às 18, mas não vai ser às 18 porque nós vamos reiniciar os nossos cultos presenciais. Então amanhã, 16 de agosto, os nossos cultos nesse período serão às 16 horas, tá bom? Nós já temos aqui tudo preparado, nós temos álcool em gel, dispenser, tapete, já compramos tudo que é necessário para iniciarmos, já marcamos as cadeiras, né, os espaços que as pessoas vão poder sentar. Então, tá tudo preparado. Tá bom? Lembrando que não podem participar pessoas acima de 60 anos, pessoas que façam parte de grupo de risco, crianças pequenas, né, abaixo de 12 anos, ou então que no dia do culto estiverem com febre ou se sentindo mal. O pessoal que está doente é bom não vir, tá certo? E lembra, você só vai poder entrar se estiver com máscara, tá certo? Esses são aí os nossos avisos. Então, lhe aguardamos, se você puder, claro, estar aqui amanhã às 16, nós estaremos juntos para cultuarmos a Deus. Queria sim, aí eu falei que até o termômetro, né, a igreja já adquiriu para a gente poder usar para também medir a temperatura das pessoas. Mas se você estiver com febre, você não vai poder participar do nosso culto presencial. Queria agradecer pela sua presença aqui. Que Deus abençoe, que essa mensagem ela tenha edificado a sua vida. O nosso objetivo é sempre trazer reflexões que sejam edificantes, bíblicas e que de alguma maneira possam nos ajudar nessa caminhada cristã. Tá certo, queridos? Vamos orar, agradecer a Deus e que Deus dê um sábado excelente para vocês, um final de sábado, uma noite de sábado e um domingo também muito precioso. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, louvar o teu nome por cada pessoa que esteve nos acompanhando aqui. Eu quero pedir que essa reflexão alcance os alvos, atinja o alvo. Tanto aqueles que estão bem, para que não esfriem na fé, e aqueles que hoje estão frios, que possam buscar renovação espiritual. Nos abençoa, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, estamos aqui encerrando. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe todos vocês. Amém.